Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Podem se sentar, por favor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em um versículo que está em 2 Crônicas 25. 2 Crônicas 25. Nós tínhamos aqui preparado uma certa sequência, mas enquanto estávamos cantando esta canção, me subiu o coração de começar com esse texto. Segunda Crônicas 25, 1 e 2. Nós já vamos ler. Eu quero compartilhar nesta manhã. Domingo passado nós estivemos aqui à noite, não é verdade? Na viração do dia. E eu ainda estou minha mente está lá à noite. E hoje nós queremos compartilhar um tema sobre chaves, está aqui, para avançar com força total. Qual é o tema de hoje? Vamos juntos? Chaves para avançar com força. Não, está muito fraquinho, vamos melhorar isso. Qual é o tema? Chaves para avançar com força total. Muito bem. Neste texto que nós vamos ler, 2 Crônicas 25, versículo 1 e 2, ele nos ensina algumas coisas muito importantes. Nós estamos iniciando hoje praticamente o primeiro domingo pós-virada do ano de 2024. E eu diria um culto de primícias, um culto de entrega, um culto em que nós temos uma oportunidade única de estarmos diante do Senhor e receber de Deus uma direção. Aqui diz assim: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E a mãe dele chamava-se Jeoadã e era de Jerusalém. E ele fez o que era justo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Amém? Quero começar com esse texto, queridos. Quando Deus, Ele pede o nosso coração, quando Ele pede a nossa vida, Ele está pedindo a nossa vida inteira. Quando Ele pede o seu coração, Ele quer o seu coração por inteiro, a sua vida por inteira. E isso inclui nossa personalidade, isso inclui o nosso caráter, isso inclui o nosso corpo, nossa mente, nossas emoções, ou seja, tudo, absolutamente tudo. Então eu vou repetir: quando Deus pede o nosso coração, Ele está pedindo a nossa vida por inteira. Quando nós olhamos, queridos, para um contexto assim geral, nós diríamos que o coração é quem a pessoa é na realidade. O coração é quem nós somos. Não é aquilo que todos veem no exterior, não é aquilo que todos veem por fora. O coração, na verdade, ele se resume em algumas coisas e ao mesmo tempo ele se completa em tudo. A igreja e o mundo, na verdade, estão procurando pessoas hoje reais, pessoas verdadeiras, pessoas 100%. E aqui em 2 Crônicas 25, 1 e 2, nós lemos a respeito de um rei, cujo o coração existia
dentro deste coração uma condição negativa, uma condição que não era por inteira, uma condição que não era verdadeira. Nesta passagem que nós acabamos de ler, o rei Amazias, se você ler todo o capítulo, você vai ver que o rei fez todas as coisas certas, absolutamente certas. Mas, lá no versículo tem uma vírgula, mas, o coração, ou no seu coração, não havia a atitude correta em fazer a coisa certa. A Bíblia diz que, portanto, Deus não se agradou deste rei. Deus não se agradou dele. Deus não se agradou da forma como ele fez todas as coisas. E, queridos, isso é assustador. Isso é muito assustador. Por quê? Porque nós podemos fazer tudo da forma correta. Podemos fazer tudo da forma certa. E mesmo assim não sermos aceitos por Deus, porque nós fizemos com uma atitude de coração errada. Isso é muito assustador. Eu vejo hoje pessoas querendo fazer as coisas certas, lutando por isso, se esforçando por isso, exteriormente, o coração exterior, mas não aquele coração interior. Como eu disse, nós temos dois corações. Eu acho que essa é a maneira de explicar aquilo que eu comecei falando no início, que nós, queridos, o nosso coração é quem a pessoa na verdade é na realidade, não aquilo que as pessoas veem no seu exterior, porque no exterior nós queremos fazer tudo certinho para todo mundo ver, mas não tem como a gente lá dentro, ou o interior, se esconder de Deus se nós estamos fazendo as coisas certinhas ou não. Não tem como. E este rei, eu vou ler o versículo de novo, queria que vocês colocassem por gentileza outra vez, e talvez isso vai ressaltar um pouco mais na hora que a gente estiver lendo, onde diz assim: Amazias tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos. A mãe dele chamava-se Jeoadã, e ele era de Jerusalém. Ele fez o que é justo, certo, correto aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Ele fez tudo certinho, mas não de todo o coração. Não fez por inteiro. E isso, queridos, é assustador. Isso tem me preocupado muito nesses dias que nós estamos vivendo. Nós vemos as pessoas querendo fazer tudo certinho, tudo correto, diante de todos, mas é assustador porque nós podemos ser justos, como diz as Escrituras, podemos fazer tudo certo, mas a pergunta é: estamos fazendo de todo o nosso coração? Estamos vindo à casa do Senhor, estamos indo às celas, estamos fazendo qualquer coisa que seja de todo o nosso coração? Aqui, queridos, é muito importante, porque nós, cristãos, podemos fazer tudo da forma correta, e mesmo assim, eu e você podemos ser rejeitados por Deus, por causa de uma atitude de coração, porque nós não estamos sendo completos, não estamos sendo verdadeiros. Fisicamente falando, o coração, ele é o órgão mais importante do corpo humano, e eu diria que espiritualmente falando, eu acredito que o coração também é o aspecto mais importante do corpo espiritual, e é a coisa mais importante que um cristão ou um líder pode dar a Deus, é esse coração espiritual, esse coração verdadeiro, esse coração único. E é por isso que é tão importante, queridos, o estado em que se encontra o nosso coração. Estamos começando um ano, e temos a oportunidade de um dia como esse, num culto de primícias, de dizer ao Senhor: Senhor, eu quero fazer tudo correto, justo este ano, mas também de todo o coração.
não só justo, não só vir aqui e mostrar que está tudo certo. Eu fui para a igreja hoje de manhã, pastor, eu fiz tudo certo. Eu tinha lá que louvar, eu tinha que pegar o meu violão, eu tinha que tocar, e todo mundo viu o que eu estava fazendo, não errei nenhuma nota, eu fiz as coisas tudo, olha, todo mundo viu que as notas que eu toquei foram perfeitas, as notas que eu toquei foram maravilhosas, eu estava ali cantando, né, Nath? Estava ali adorando o Senhor, eu fiz tudo certinho. Eu cheguei hoje de manhã, liguei o alarme, desliguei, abri a porta, eu abri aquilo, eu fiz aquilo outro, limpei o banheiro, arrumei aquelas coisas. Eu vim hoje, eu coloquei o telão aqui certinho, coloquei as luzes tudo como deveriam ter colocado, acendi na hora certa, apaguei na hora certa, limpei, varri, eu pintei, bordei, fiz tudo certinho. Aí acabou o culto, eu fui embora, e o Senhor diz assim: eu não agradei de nada do que você fez, porque não fez com todo o seu coração. Tudo que você fez. Quantas vezes, queridos, às vezes nós estamos indo para a nossa célula, fazemos tudo certinho, seguimos o roteiro, fazemos as coisas tudo perfeita, como nos manda a carochinha, a lei da carochinha ali, mas de todo o coração? Não, eu obedeci, eu fui fiel, fiz tudo certinho, mas não de todo o coração. Mas, queridos, nós podemos estar sendo aceitos pelos pastores, podemos estar sendo aceitos pelos nossos líderes, podemos estar sendo aceitos na igreja, podemos estar sendo aceitos por todos e estar sendo rejeitados por Deus, estar sendo rejeitados pelo Senhor. Mostramos que a nossa casa está uma belezura. Eu sou o marido e a minha casa está perfeita, minha esposa, meus filhos, tudo certinho, tudo beleza, todo mundo está fazendo tudo como deveria fazer, mas o coração está tudo errado, dentro está tudo errado. Queridos, nós podemos estar sendo aceitos pelos líderes de célula, sendo aceitos pelos pastores, sendo aceitos por todo mundo, e sendo rejeitado pelo principal, que não deveria ser rejeitado, por Deus. Está aqui. Amazias, diz as Escrituras, que fez tudo o que era justo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Mas não de todo o coração. Pastor, e aí, queridos, esse texto, como eu disse, ele fazia parte de um contexto, não seria o início, mas enquanto nós estávamos cantando esta canção, eu acho que como uma reflexão é importante a gente refletir sobre isso, porque este ano nós temos palavras diretivas da parte de Deus, como por exemplo, um decreto como igreja: abra-se os portais dos céus. Abra-se os portais dos céus. Esse é o nosso decreto, está aqui no telão, imagino que vocês já estejam visualizando ele. Esse é os portais dos céus. Cadê, queridos, a imagem, por favor? Coloque aqui, por gentileza. Esta direção, essa palavra diretiva, nós temos e veremos, como veremos que os céus vão se abrir diante de nós. Precisamos ter um coração aberto, um coração pronto, um coração em que Deus vai receber. Eles estão já avançados já. Acho que vocês não estão me ouvindo aí, a direção da... Abram-se os portais dos céus. É o nosso decreto deste ano. Precisamos entender, queridos, que se é um ano em que os portões estão abertos, se é um ano do estabelecimento do governo de Deus, se é um ano em que nós estamos gerando a grande colheita, queremos isso acontecendo na nossa vida durante esse ano. Eu creio que isso vai acontecer. Eu vou passar para vocês eles vão colocar ali umas imagens uma atrás da outra, que é essa. A próxima é o ano do estabelecimento do governo, como vocês já
nós recebemos uma diretiva como igreja. Além disso, nós vamos estar gerando este ano a grande colheita, um ano que nós cremos que a colheita de Deus será revelada a nós. E nós estamos nesse mês de janeiro já, hoje é dia 7. Se você nos segue nas redes, se você nos segue nas nossas, também uma lista de transmissão da igreja, essa semana já foi enviada desde o dia 1º, muitas direções, muitas palavras diretivas sobre o que já vem acontecendo nesses primeiros 7 dias do ano, muitas coisas. E este ano de janeiro nós iniciamos um ano falando sobre a força. Janeiro, um mês de força. E o versículo que nós iniciamos está em Gênesis 49:3, que diz que Rúben, você é meu primogênito, a minha força, e o primeiro fruto do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Nós queremos estar durante este ano vivendo como mês após mês, palavras que o Senhor nos deu como direções. Agora, por quê, pastor? Nós lemos um versículo na semana passada que está em Apocalipse 22, versículo 2, que diz que todos os meses dos anos nós podemos produzir frutos ao Senhor. Na NVI diz assim: no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês, e as folhas das árvores servem para a cura das nações. Esse texto diz que no meio da rua principal, ou passava no meio da rua principal, um rio, e este rio tinha uma árvore da vida, e essa árvore da vida produzia 12 colheitas. Segundo as Escrituras, uma de cada mês, todos os meses, queridos, nós podemos produzir. Todos os meses nós podemos produzir. Agora, eu volto lá no início. Já estamos no 7º dia do ano. Não podemos perder tempo em produzir, mas produzir com qual intenção do coração? Como nós vamos produzir isso ao Senhor? Perguntaram no livro de João, capítulo 4, 35, vocês não dizem só daqui 4 meses haverá uma colheita? E eu vos digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Resumindo essa pequena introdução, queridos, como igreja, nós recebemos uma palavra rema, uma palavra diretiva para esse ano de 2024, exclusiva para esse contexto de nós avançarmos e crescermos, através dos pastores Alain e Anita Alonso, na nossa conferência, que diz que o pequeno se tornará 1000, o pequeno se tornará 1000, e o menor será uma nação poderosa. O pequeno se tornará quantos? 1000. Pastor, e é aqui, queridos, que eu não sei se abrir um parênteses, porque existe na versão NVT, esse versículo, esse rema, essa direção de nós nos tornarmos 1000, está em Isaías 60, versículo 22, e na versão NVT diz que a menor família se tornará 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, diga 1000, 1000,
1000 pessoas. A menor família se tornará 1000 pessoas. E o grupo mais minúsculo, uma nação poderosa. Eu não sei, como eu disse, não sei se abrir um parênteses aqui. Diante de uma realidade que nós vemos, fazemos parte, a cabeça começa a entrar em parafuso, porque a realidade diz como. Olha para o seu lado, quantas cadeiras nós temos vazias aí? Olha para a sua frente, olha para trás, quantas cadeiras nós temos vazias aqui nesta manhã? Se a gente contar quantas pessoas nós temos aqui hoje no nosso meio, pouquíssimas, muito poucas. E aí a realidade, a mente, queridos, ela vai dizer assim: como? De que forma? A visão, a audição, o sentimento vai pensar assim: como? Não estou vendo, não estou ouvindo, não estou enxergando, não estou sentindo. Mas, queridos, é aqui que entra o milagre de Deus. É aqui que entra eu e você. É aqui que entra crente, cristãos, filhos e filhas de Deus, que creem, que acreditam, e não andam pelo que veem, não andam pelo que ouvem, não andam pelo que sentem, mas andam pelo que creem. É aqui que entra aquilo que mais nós professamos, que é fé. É aqui que entra aquilo que eu e você, nós podemos trazer à existência o que não existe e chamar o que não é como se já fosse. A Bíblia diz que a menor família se tornará 1000 pessoas. Pastor, isso é impossível, não tem como. Nós passamos o ano de 2023, as quartas-feiras, por várias quartas-feiras, estudando aqui sobre os grandes avivamentos que houveram na história da igreja. Sinto muito, porque muitos de vocês não estiveram aqui e participaram disso, mas foram muitas quartas-feiras em que nós estivemos meditando sobre esses grandes avivamentos que Deus fez, que Deus operou, que Deus trouxe na história da igreja. Avivamentos esses que aconteceram, queridos, em que em pouco tempo, Deus fez tantos milagres. E a pergunta é: por que Deus não pode fazer hoje? Por exemplo, quando nós estudamos um avivamento chamado Avivamento do País de Gales, no ano de 1904, um dos avivamentos mais impressionantes, mais impressionantes moveres de Deus em todos os tempos. Este avivamento, queridos, nos ensina que em poucos meses, não é anos, em poucos meses, um país inteiro foi transformado. Mais de 100.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E essa notícia foi espalhada pelo mundo inteiro a partir daquele avivamento que em pouquíssimos meses, mais de 100.000 pessoas se converteram ao Senhor. Eu pergunto, queridos, é impossível Deus fazer o que Ele fez hoje? É impossível Deus operar da forma como Ele operava no passado, hoje? Se em poucos meses Deus pôde fazer com que 100.000 pessoas se convertessem ao Senhor Jesus, ao Evangelho, aceitassem como seu Senhor e Salvador, vocês acham que em um ano Deus não pode fazer com que 1.000 pessoas se assentem aqui neste lugar junto conosco? Pode ou não pode? O que está faltando? Como está a intenção do nosso coração? Estamos todos, queridos, conectados? Estamos todos obedecendo? Estamos todos debaixo das direções, dos comandos que o Senhor tem nos dado? Estamos todos alinhados como um batalhão, marchando no mesmo propósito? Estamos todos vivendo diante de princípios onde Deus é o mesmo Deus nosso, onde o Espírito é o mesmo Espírito, onde o Senhor é o mesmo Senhor, onde as direções que um recebe, todos recebem, todos nós vamos viver no mesmo propósito, no mesmo coração, com as mesmas intenções durante este ano.
queridos, como que nós vamos marchar se esse grupo aqui vai para a direita, esse grupo vai para trás, esse grupo vai para a esquerda, esse outro vai para não sei de onde? Não tem como. Nós precisamos entrar debaixo de um mover de oração, de intercessão, de busca e ação como nunca antes, para que Deus faça realmente o que Ele fez no passado, nos dias de hoje. Este avivamento, e quando nós falamos de avivamento, a ideia de avivamento, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sugere um retorno a algo ou à sua natureza. Um retorno, queridos, a algo em que a sua natureza e o seu propósito. A igreja tem uma natureza, nós temos uma natureza que é gerar vidas. Tem que estar isso entranhado em mim e em você. Nós geramos outras vidas, é a nossa natureza, e nós precisamos voltar a esse propósito original. O profeta Abacuque, nas Escrituras, preocupado com a condição espiritual do seu povo, diz que ele clamou ao Senhor por um avivamento, dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Há um clamor, queridos, no nosso coração, ou no coração da igreja. Precisa haver esse clamor, um clamor por um avivamento. Avivamento é um termo, quando você estuda, tem uma origem no hebraico, mais especificamente uma palavra chamada shahil, que significa, sabe o que? Força. Avivamento significa força, poder, exército. Avivamento, força, poder, exército. Nós encontramos, queridos, no Novo Testamento, palavras em grego, várias palavras que têm vários significados, que expressam um conceito básico desse contexto de avivamento, que nada mais é do que reacender chamas que se apagam aos poucos. Avivamento é reacender uma chama que vai se apagando aos poucos. Uma outra palavra traz uma conotação de uma planta nova, uma planta que lança novos frutos, novos brotos, e floresce outra vez, floresce novamente. Avivamento é um ato de avivar. Avivamento, queridos, é tornar mais vivo. Avivamento é nos tornar mais ativos, mais intensos, despertados, nítidos, vívidos. E nós precisamos em 2004 de um avivamento. Eu não sei você, mas eu preciso. Eu preciso neste ano de 2004 de um avivamento. Eu preciso colocar diante de Deus os meus propósitos, minhas metas de chegar ao final deste ano e dizer: Senhor, aqui estão os meus frutos. Ao Senhor, aqui estão os meus frutos. Eu gostaria de ler uma outra versão, um outro texto com vocês, que está em 2 Reis capítulo 6. Se você puder abrir comigo ou acompanhar aqui, são alguns versículos, e aqui na palavra existem alguns segredos, algumas chaves importantes, para que nós possamos já, queridos, agora, ontem, entrarmos com força total neste ano de 2024. Não esperar o mês de fevereiro, não esperar o mês de março, não esperar abril. O texto de Apocalipse diz que todos os meses nós produzimos frutos ao Senhor. Aqui em 2 Reis capítulo 6, versículo 8, diz assim: Ora, o rei de Arã estava em guerra contra Israel, e depois de consultar os seus oficiais, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. No entanto, o homem de Deus mandou uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo de lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. E isso enfureceu o rei de Arã, que, convocando os seus oficiais, perguntou-lhes:
vocês não me contarão qual dos nossos está ao lado do rei de Israel? E um dos oficiais respondeu: nenhum de nós, ó rei, meu senhor. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que conta ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando informaram que o profeta estava em Dotã, o rei enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. E eles, chegando de noite, cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. E então exclamou: ah, meu senhor, que faremos? O profeta respondeu: não tenham medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que ele. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. E então os arameus desceram na direção de Eliseu, e ele orou ao Senhor: fere este povo de cegueira. E então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. E Eliseu lhes disse: este não é o caminho e nem é a cidade. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E ele os guiou até a cidade de Samaria. E assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. E então o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram e estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? E ele respondeu: não, o rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordene que lhes sirvam comida e bebida, e deixe que comam, bebam e voltem ao seu senhor. E então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-lhes de volta para o seu senhor. Assim as tropas de Arã pararam de invadir o território de Israel. Eu só quero falar sobre 4 coisas importantes nesse texto, nesse contexto. Aqui o rei da Síria, ele combatia o povo de Israel, e eles tinham muito mais condições de vencer o povo de Israel, segundo as Escrituras. Contudo, toda vez que o povo inimigo preparava uma emboscada para o povo de Deus, a Bíblia diz que toda surpresa era desbaratada. Todas as coisas, todas as maquinações que eram preparadas, algo acontecia e eram preparados, e a Bíblia diz que o povo de Israel fugia dessas emboscadas em todo o tempo. Olha que lindo isso aqui, queridos. Foi aí então que a Bíblia diz que o rei da Síria procurou saber se alguém estava o traindo, se alguém estava revelando qual eram os projetos de guerra para os inimigos. E parecia que tudo que o rei da Síria fazia, a Bíblia diz que não dava certo para ele, mas colaborava, tudo dava certo para o povo de Israel. Todas as coisas aconteciam de bom para o povo de Israel, e para o rei da Síria, nada. E nesse contexto, o povo de Israel, ele nos ensina, queridos, como que nós podemos receber algumas chaves importantes, e no final você vai saber quem é essa chave. Chaves importantes para a gente avançar já a partir de agora, e não ficar, como eu disse ainda há pouco, esperando fevereiro, março ou outro mês, para darmos aquela arrancada e vermos as coisas acontecerem. A primeira coisa, qual é o segredo de nós, queridos, colocarmos um projeto diante de Deus e vermos eles acontecerem já no início? É ouvir a Deus. 2024, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ouça o que Deus fala. Do versículo 8 até o versículo 12, a Bíblia diz que quando o rei da Síria perguntou aos seus soldados:
Se alguém estava contando os seus planos de guerra, ele ficou sabendo que o profeta Eliseu recebia revelação de Deus, tudo o que era projetado. Por que que o profeta, que eles recebia revelação? Porque ele estava com seus ouvidos atentos para alguém. Quem era esse alguém? Deus. Ouvir a voz de Deus é a primeira chave para a gente avançar neste ano de 2024. Diga à pessoa que está ao seu lado assim: não durma. Será que eu estou dando tanta colher de chá para você dormir nessa manhã? Não durma. Não durma. Aqui nesse texto, queridos, ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz que Eliseu recebia a revelação sobre tudo o que o inimigo projetava contra o seu povo. Tudo. Deus revelara ao profeta primeiro para preparar o seu povo. Tudo. Ele ouvia a voz do Senhor. E isso é bíblico. A Bíblia diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Nós, como igreja, queridos, esse ano precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, abertos. Para o rei da Síria, isso era algo impossível, mas para Deus, para o seu povo, isso tem que ser algo natural. Algo natural. Se nós queremos este ano avançar com força total, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas, queridos, sofrem por ouvir conselhos errados, por ignorar bons conselhos. Na verdade, nós temos vivido numa geração em que existem tantas pessoas que ficam dando os ouvidos a tudo o que os outros dizem e por isso não conseguem chegar a lugar algum. Quantas vozes estão sendo ditas hoje? Quantas vozes estão sendo faladas hoje? O Espírito Santo revela a vontade dele, queridos, ao nosso coração. Ele revela. No livro de Isaías 30, 21, diz assim que quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Uma voz dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Para avançarmos com força total neste ano, queridos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ouvir a voz de Deus. Deus tem falado conosco, Deus tem nos dado direções. É um ano de estabelecimento de governo, é um ano de colheita, é um ano de portas abertas. Se Deus está falando conosco, se as portas estão abertas, pastor, eu não sei do que o senhor está falando. No domingo passado, nós ministramos sobre isso. Eu não sei se você já ouviu a ministração, você que não estava aqui, ouviu a ministração de domingo passado, ela já foi compilada, cortada, já está só lá a palavra, já foi enviada inclusive para a lista de transmissão. É importante que você reveja. Nós temos direções, Deus tem falado conosco, e uma das coisas que como eu diria, mais graves é que quem não ouve a Deus não avança. Quem não ouve a Deus não avança na vida. O cristão, ele deve procurar ouvir a voz de Deus todos os dias, até que isso se torne algo natural, um hábito na sua vida. Pastor, como nós ouvimos a voz de Deus? Nós ouvimos a voz de Deus lendo a palavra. Nós ouvimos a voz de Deus orando. Nós ouvimos a voz de Deus fazendo as nossas devocionais. A propósito, como está a sua devocional esse ano?
como você começou a fazer a sua devocional esse ano. Eu espero que você esteja conseguindo fazer, espero que Deus esteja ministrando sua vida. Vem cá, Johnny, por favor. Convidar o João aqui. Vem aqui. Como foi sua devocional essa semana, Johnny? Muito bom. Diga aí. Estou fazendo... Bom, eu leio 3 coisas, né? Primeira, a Bíblia, acima de tudo, né? Porque é a palavra de Deus. Só um parente, não adianta... Puxar a orelha aqui, só um minuto. Não adianta você fazer o devocional do César se você não faz o devocional de Deus, tá? É a Bíblia em primeiro lugar, amém? E em segundo, a gente está fazendo como igreja o devocional do César. Os 365 palavras de vida, amém? De poder para as nossas vidas, amém? E eu estou fazendo um caminho nas vinhas também. É um pastor amigo meu, então eu tenho feito esses 3 juntos. Tem sido uma bênção para a minha vida. Aliás, o do César e desse, coincidentemente, do César e desse caminho das vinhas, coincidem muito no que os dois falam. Obrigado, Johnny. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Quem que eu vou convidar agora para perguntar como foi a devocional, como está sendo a sua devocional? Quem tem feito? Vamos aqui, o Gabriel, que já está aqui em cima. Como foi sua devocional essa semana, Gabi? Foi top. Tem sido top, né? Eu acho que ela tem caminhado junto com os decretos que a gente começou a viver. Depois de 1º de janeiro, as palavras força, governo, visão, tem saltado, né? E é um aprendizado, né? É como eu falei aqui no louvor. A fé, ela é acessada por um coração simples. Isso está em uma das devocionais que eu aprendi, mas não só peguei assim um texto e entendi uma teoria, mas apliquei. Então tem sido muito top. Glória a Deus. Bom, por hoje vamos parar nesses 2 aqui. Semana que vem a gente continua. Vou descer aí, vou perguntar como está sendo sua devocional, a devocional da semana. Olha aí, ó. A Ana queria falar como foi a sua devocional. Quer falar, Ana, como foi sua devocional essa semana? Vem cá, Ana. A Ana vai falar como foi a devoção. Uma mulher, né, gente? Só homem aqui, poxa vida. Que vergonha. Mas foi bênção, né? Eu sigo a linha do João. Eu leio a Bíblia, faço a do César e estou fazendo da apóstola Valnice, né? E hoje eu fiz a apóstola Valnice em 1 minuto e 30 segundos. Então você vê assim, todo mundo tem tempo, né? E aí eu li para o Valdir no elevador. Então eu estava descendo o elevador, eu consegui ler. Então não é falta de tempo, é falta de vontade. E o que eu tenho feito esse ano, e fiz hoje, eu peguei a da apóstola e mandei para minha chefe que está fazendo aniversário. E tem tudo a ver, quem lê hoje vai ver, né? Parece que foi para ela, assim, para mim, né? E aí ela agradeceu e falou, nossa, eu me emocionei. Então eu acho que vale a pena a gente ler e fazer isso também, mandar para alguém. Obrigado, Ana. Glória a Deus. Muito bem. Semana que vem eu falo da minha devocional, como está sendo. Vou trazer para vocês, vou mostrar minha devocional, como tenho feito, para que vocês, de repente, possam, talvez, ajudar alguns aí, como que... semana passada eu disse que eu trouxe uma pilha de coisas assim, meia hora você lê isso. Claro, você lê aquilo lá rapidamente, mas essa não é a intenção, só ler. Eu tenho um propósito, queridos, no meu coração, para ouvir a voz de Deus, eu preciso investir tempo. E esse ano eu fiz um propósito com o Senhor. Sempre eu tive um tempo com Deus, mas esse ano eu fiz um propósito de dar ao Senhor, no mínimo, 10% das 24 horas para o Senhor. Quem aqui sabe me dizer quantas horas e quantos minutos dá de tempo se a gente oferecer o dízimo do dia das 24 horas ao Senhor? 2 horas e... quanto? 2h40? 2h24. 2 horas e 24 minutos é o dízimo do tempo. Faz a conta ali.
Normalmente muitas pessoas dizem que é 2h40, mas não é 2h40, é 2h24. Faça os cálculos, depois você vai ver lá que você vai chegar e saber por que é isso. 4 horas, cada hora são 60 minutos, certo? 60 minutos, você dá 6 minutos, 6 vezes 4, 24, então de 4 horas são 24 minutos e não 40. Eu tenho entregue isso ao Senhor todos os dias, e essa semana teve dias que eu me envolvi quase 4 horas de devocional ao Senhor. No mínimo 3 a 4 horas de devocional ao Senhor. Por quê, pastor? Queridos, não tem como nós não ouvirmos a voz de Deus se a gente não parar para ouvi-lo, a voz de Deus. Essa é a primeira coisa que o povo de Israel, eles venciam, porque Deus falava com Eliseu. Eliseu ouvia a voz de Deus e o inimigo era desbaratado por causa disso. Sabe como que o inimigo vai ser desbaratado na nossa vida esse ano? Através dos nossos ouvidos abertos. Quando os nossos ouvidos estiverem abertos, o inimigo não vai conseguir nada. Segunda chave aqui, a primeira chave é ouça o que Deus diz. Segunda chave está do versículo 15 ao 17. Veja o que Deus mostra. Diga comigo, veja o que Deus mostra. Abre os olhos. Queridos, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. A Bíblia diz que quando o rei da Síria mandou o seu exército prender Eliseu, o seu servo, ao sair na porta, ele ficou apavorado, porque ele olhou e viu um número de soldados cercando a casa. E Eliseu, ele não via o que o servo dele estava vendo. O servo estava vendo uma multidão de soldados que queria destruir o povo de Israel, mas Eliseu, ele já tinha os seus olhos abertos e estava vendo um exército de anjos, de coisas espirituais à sua volta. E nós precisamos, queridos, esse ano abrir os nossos olhos espirituais para ver não o que o servo de Eliseu estava vendo, que são as coisas da terra, mas ver as coisas que Eliseu estava vendo, que são as coisas dos céus. Uma chave importante para a gente ter um 2024 e avançar neste ano com força total é ver o que Deus está nos mostrando. É ver o que Deus está nos revelando. Eliseu, ele via os anjos de Deus acampados ao seu redor, e a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, queridos. A Bíblia diz que Eliseu pediu ao Senhor uma coisa: Senhor, abre os olhos do meu servo. Abre os olhos do meu servo, abre os olhos do moço. E quando ele orou, a Bíblia diz que ele viu uns anjos, um exército angelical, um exército celestial que protegia. E depois Eliseu pediu ao Senhor uma outra coisa, para que cegasse os olhos dos seus inimigos. E mais tarde pediu para que os olhos dos inimigos novamente fossem abertos. A autoridade vem a nós quando nós temos os nossos olhos abertos para o reino espiritual. Nós temos autoridade. O servo não conseguia enxergar com os olhos da fé. E é isso, queridos, que Deus precisa abrir os nossos olhos nesta manhã. Pastor, nós vamos chegar aqui e vamos orar e vamos gerar e vamos trabalhar por uma meta. Queremos chegar ao final deste ano com 1000 pessoas e tal como pastor. Queridos, nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos, porque com os olhos físicos nós não vamos conseguir ver, nós não vamos conseguir enxergar isso, essa multidão, mas com os olhos espirituais sim, nós podemos ver, e isso vai nascer dentro de nós. Eliseu, ele orou ao Deus, e dizendo: Deus, abre a vista do meu servo. Que tal a gente fazer isso nessa hora, pedir ao Senhor? Feche os seus olhos e vamos pedir ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, abre os meus olhos espirituais.
abre os meus olhos para que eu veja pela fé neste dia, neste ano, Senhor. Em nome de Jesus, dai-me a visão espiritual aguçada, meu Deus. Abre os meus olhos para que eu veja o agir de Deus na igreja, nas nossas células. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu não quero ver as dificuldades, eu não quero ver as barreiras, eu não quero ver nada, Senhor, que possa me impedir de avançar. Eu quero a visão espiritual de Deus para enxergar a sua vontade e perceber as possibilidades de vitória, porque nós não andamos, Senhor, pelo que nós vemos, nós andamos pela fé, nós andamos pela fé. Eu ando pela fé, eu ando pela fé, eu ando pela fé, Senhor. Aleluia, amém, queridos. Abre os nossos olhos, abre os nossos olhos. Se eu e você somos uma pessoa que vê muitas dificuldades, que vê a impossibilidade, se hoje você está dizendo assim: pastor, é impossível chegar nas 1000 pessoas, é um bom dia para a gente começar a pedir para que Deus nos dê a visão dele, para que Deus nos faça ver como Ele vê. O próprio Senhor Jesus disse assim aos seus discípulos: ergam os olhos e vede. Não ainda demora 4 meses, o campo já está branco agora, neste momento, agora. Vocês percebem que nas Escrituras, sempre antes de cumprir uma promessa, Deus, Ele mandava homens como Abraão e Moisés contemplar essa promessa. Antes de a promessa acontecer, Deus dizia para Abraão: veja, olhe as estrelas, olhe a areia, olhe os seus descendentes. Moisés, olhe a terra. Josué, olhe, veja. Sempre antes de cumprir uma promessa, Deus mandava que os seus filhos, os homens de Deus, contemplassem qual era a sua vontade. Deus está nos revelando a sua vontade hoje. Ele está nos dando promessas, dizendo: olhe, contempla, veja. Como, queridos? Pela fé. Porque com os olhos físicos, eu sei, você sabe, nós não somos, mentalmente falando, é impossível a gente conseguir, é impossível a gente chegar no final deste ano com uma meta alcançada, como Deus tem nos dito que vai nos dar, mas pela fé é possível. Essa é a terceira coisa que nós podemos, essa é a segunda coisa, queridos, é ver o que Deus está nos mandando ver. Terceira coisa, fale o que Deus ensina, fale o que Deus está dizendo para falar. Aqui do versículo 18 até o 22, a Bíblia diz assim, que Eliseu, ele era um profeta de Deus, e ele sabia, ele precisava falar apenas o que Deus colocasse nos seus lábios. Se você observar, eu quero ler esse versículo 18, diz assim, olha: quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere este povo de cegueira. E então ele o feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Você vê que o Senhor ia dando os comandos para Eliseu, e Eliseu ele ia falando aquilo que Deus pedia para ele falar. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, e nem esta é a cidade. Quem tinha falado isso? Deus tinha dito para Eliseu. Deus revelava os planos no secreto do que o rei da Síria ia fazer. E aí Eliseu falava: olha, esse aqui não é o caminho, sigam e eu levarei vocês até o homem que estão procurando. E ele os guiou, e assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. E então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? E ele respondeu: não. Olha só, o tempo todo Eliseu, ele estava dizendo aquilo que o Senhor tinha dito para ele dizer. O rei costuma matar prisioneiros e capturá-los com espada e arco? Ordene que lhes sirvam comida e bebida, e deixe que comam, bebam e voltem ao seu Senhor. Essa terceira coisa, queridos, falar o que Deus ensina.
é algo que nós precisamos fazer. Se Deus nos disser algo para falar, fale. Se dissesse algo que Deus não ensinou, isso não daria certo. Mas se eles obedecessem a palavra de Deus, eles seriam bem-sucedidos, e foi o que aconteceu. Eliseu chegou para o povo e disse: faça isso, não vá por esse caminho, vá por esse, é assim, é assado. Por isso, queridos, tudo o que Eliseu falava funcionava, e o rei da Síria tinha todos os seus planos frustrados, porque ele estava simplesmente falando aquilo que Deus mandava ele falar. Nós aqui já sabemos que tudo o que foi criado foi pelo poder da palavra. O que eu quero dizer com isso, queridos? Uma das maneiras que nós vamos fazer com que as metas, aquilo que Deus tem colocado, dito que vai fazer, seja feito, é através de declarações. Através das declarações. Precisamos declarar. A palavra, ela só se torna sobrenatural quando nós declaramos. Nós devemos sempre falar do livro da lei, dia e noite, meditar nele, declarar a palavra, declarar que Deus vai fazer. Quando nós tomamos esse versículo de Isaías 60, versículo 22, é tomar ele e começar a declarar as escrituras, dizendo: o pequeno virá e se tornará a ser 1000, o menor uma nação poderosa. O Senhor disse isso, e na hora certa o Senhor vai fazer. A menor família se tornará 1000 pessoas, o grupo mais minúsculo se tornará uma nação poderosa. É declarar aquilo que Deus manda declarar, e Deus vai pegar essas palavras, queridos, e elas vão se tornar vida, rema. Declarar na sua casa, declarar na sua família, declarar os milagres, declarar. A Bíblia diz que existe um texto nas Escrituras, inclusive ele fez parte de um dos meus devocionais essa semana. O propósito hoje, queridos, era 5:06, eu estava de pé na minha devocional, buscando ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tem para falar. E numa dessas devocionais, fala sobre um homem, um centurião, que ele creu na palavra de Jesus e recebeu uma ordem, e por causa daquilo ele recebeu um milagre de Deus. E ele disse assim: se o Senhor, eu creio, se o Senhor liberar apenas uma palavra para o meu servo vai ser curado. Eu creio. Antes de dar, às vezes, queridos, uma resposta a alguém, é importante procurar saber qual é a orientação que as Escrituras nos dá. E é isso que nós devemos fazer. A terceira chave para a gente avançar com força total: falar o que Deus ensina. E por último, versículo 23 diz o seguinte: então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas de Arã pararam de invadir o território de Israel. Quarta e última chave, queridos, para a gente avançar com força total é: faça o que Deus manda. Como é importante fazer o que Deus nos manda. Eliseu, ele não fazia nada sem a ordem de Deus. E quando o Senhor lhe orientava, a Bíblia diz que Eliseu seguia à risca tudo o que lhe era ordenado. Tudo. Depois que Eliseu já tinha ouvido o que Deus tinha dito, depois que Eliseu, ele tinha visto aquilo que o Senhor tinha lhe mostrado, que era aquela legião de anjos que estava à sua volta. Depois que Eliseu tinha falado, dito aquilo que o Senhor lhe tinha ensinado, agora chegou a hora de fazer o que Deus estava mandando.
São 4 coisas importantes, queridos, para a gente ver as nossas células, para a gente ver a igreja, para a gente ver tudo aquilo que está à nossa volta acontecendo. Se Eliseu ele fosse fazer a sua vontade, ou o rei de Israel, com certeza ele aproveitaria a oportunidade para se vingar aqui dos seus amigos. Eliseu tinha toda a oportunidade, porque estava todo mundo cego, ele poderia ter mandado matar todo mundo, mas ele seguiu uma ordem de Deus de não prejudicar os sírios. Não prejudicar, pelo contrário, queridos, a Bíblia diz que Deus mandou servir alimento e água para eles, para o rei de Israel, e a Bíblia diz que ele foi mais longe, que ainda preparou um banquete para os seus inimigos. Só quando nós ouvimos a Deus, só quando nós fazemos o que Deus manda, é que a gente vai fazer isso, queridos. Como poderia dar um banquete para os seus inimigos? Imagino os soldados sírios chegando em sua terra e contando tudo para o seu rei. Imagine aqui, desde o momento em que ficaram cegos, depois eles fugiram, depois eles abriram os olhos, e aí eles estavam ali no meio da Samaria, como nós vimos o versículo, cercado pelo povo de Israel, todos eles assim, de boca aberta, com tudo o que tinha acontecido, e além de tudo isso, depois eles foram prestigiados com um banquete oferecido pelo rei, de modo que a Bíblia diz que a guerra, por causa disso, cessou. A guerra acabou. Amados irmãos, muitas pessoas às vezes têm a oportunidade de pegar os seus inimigos, sabe? De não perdoar, de vingar. Mas não foi isso que Eliseu fez. Eliseu, ele obedeceu à voz de Deus, aquilo que ele estava mandando fazer. Eu queria que você se colocasse de pé neste momento. Por favor. Se nós como igreja, como pessoa, como célula, enfim, queremos prosperar, queridos, na nossa vida e avançar neste ano de 2024, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ver tudo aquilo que Deus está nos mostrando no reino espiritual. Nós precisamos falar tudo aquilo que Deus tem nos ensinado e fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, por favor. Pai, em nome de Jesus, o povo de Israel, Senhor, nessa passagem, eles avançaram porque a vontade de Deus foi realizada. A guerra terminou em paz, e mesmo sem combate, eles saíram vitoriosos contra os seus inimigos, porque no secreto o Senhor estava ouvindo a sua voz. No secreto eles estavam ouvindo as direções do Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, Pai, com os nossos corações voltados a Ti, voltados ao Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado. Obrigado, Senhor, pela sua fidelidade. Obrigado, Senhor, pela sua justiça. Pai, nós te amamos com todo o nosso coração. Cremos, Senhor, com todo o nosso coração. Espírito Santo, revela-nos nesta manhã, Senhor.
direções, palavras, tudo aquilo que nós precisamos para continuar, Senhor, e avançar neste ano de 2024 com toda a força, com força total, Senhor. Nós, como servos de Deus, Pai, nós cremos que a vontade de Deus é que avancemos e sejamos bem-sucedidos, mas para isso nós precisamos estar com a nossa motivação e o nosso coração certo, Senhor. Deus tem chaves para nós, para avançarmos com força total este ano. Deus tem chaves para nós, meu Deus, para avançarmos, para cumprirmos o seu propósito. Tomamos esta chave, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Eu queria que você olhasse para uma pessoa, 2, 3, e dissesse que essas chaves, queridos, de ouvir a voz, de estar atento, de ver o que Deus está mostrando, todas essas chaves, na verdade elas se resumem em uma só. Diga para ela assim: essa chave é você. Essa chave é você. Nós usamos, queridos, alguns termos para falar dessas chaves, mas essa chave é você. Você é a chave para esse ano avançar com força total. É você quem vai ouvir. É você quem vai ver. Depende de você. Você é a chave. Nós somos a chave. Eu sou a chave. Sou eu que vou colocar a minha mão, queridos, lá nesse reino espiritual, e vou virar a chave e as coisas vão acontecer. Somos nós. Em outras palavras, se nós queremos ver alguma coisa diferente neste ano, eu sou essa chave para ver essa coisa diferente. Eu sou a chave para ver as coisas mudarem na nossa vida, na nossa igreja, nas nossas células. Sou eu, somos nós. Amém? E Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus, nesta manhã ainda tão linda, tão preciosa. Pode se sentar por um momento.